Oi, gente. Voltamos com o nosso terceiro bloco. E agora a gente está resolvendo questões, né? Então, na nossa telinha, eu parei com vocês na questão 2 no bloco passado, tá certo? Então, agora nós vamos passar para a nossa próxima questão. E aí, nós vamos ter já um nível um pouquinho diferente, porque a gente já vai ter aqui uma outra elaboradora, tá? Mas que também tem pego um bocado de prova aí, de polícia civil, tá? E aí, a gente vai ter delegado envolvido, né? Então, a gente também tem que te preparar para esse nível de prova, perfeito? Então, aqui, o que é que nós vamos ter? Assinale a alternativa que contém o endereço de uma página da internet cujo acesso está utilizando a técnica de criptografia. Então, ó, como assim, Manu? A página está usando a técnica de criptografia. Lembra que a gente estudou uma coisinha chamada SSL? Estão lembrados? O que é que o SSL fazia? O SSL tinha lá as camadas de rede, lembram? Aplicação, transporte, rede, enlace e física. Não era assim? E aí, o que é que nós íamos ter? Esse SSL era instalado aqui na camada de aplicação. Era um certificado digital, estão lembrados? E aí, ó, tudo que descia, ele automaticamente criptografava. Tudo que subia, ele automaticamente descriptografava. Lembra dessa história? Quem é que usava isso? O HTTPS. Perfeito? Então, se liga disso, tá? O HTTPS. Joia? Então, aqui, o endereço correto que esteja usando a criptografia, qual vai ser? Aqui em cima, HTTP. Então, já está errado. Aqui tem HTTPS. Mas essa barra, não. Então, também já está errado. Aí, vamos para o próximo. HTTP, errado. HTTPS, www. Pronto, achamos a nossa resposta. Perfeito? Então, resposta, letra D de dado. Joia? Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza. Alguma dúvida? Então, lembre-se, tá? O que é que eu quero frisar? O SSL é um certificado digital. Não esqueça disso. Então, SSL, certificado digital. Faz o quê? Criptografa tudo que desce, descriptografa tudo que sobe. Perfeito? Garantindo o quê? Confidencialidade dos dados. Esse SSL é instalado em que camada? Na camada de aplicação. Perfeito? Então, é isso que eu preciso que você lembre, por favor. Até aqui tudo bem? Posso passar? Próxima questão. Então, na próxima questão, nós temos novamente Bahia. Considerando aspectos gerais de informática, julga os itens subsequentes. Os sistemas Windows e Linux se assemelham na possibilidade de uso de interface de linha de comando. O que era a interface de linha de comando que a gente viu lá atrás? Era o quê? Tela preta, não era assim? Então, quando a gente tinha só o núcleo e tinha o shell. Estão lembrados dessa história? Então, só núcleo e shell já formavam um sistema operacional. Só que era um sistema operacional tela preta, linha de comando, mas já era um sistema operacional. Estão lembrados? Pois bem, então aqui ele afirma, o sistema Windows e Linux se assemelham na possibilidade de uso de interface de linha de comando. Pode, não pode? Pode. A interface gráfica, como nós vimos, ela pode ou não existir, mas ela não é essencial para o sistema operacional funcionar. Se tiver, facilita a vida do usuário, mas o que pode garantir é que a linha de comando está lá. Perfeito? Aí vamos para comando. Ó. O comando dir no Windows pode produzir listagem de arquivos em pastas ou diretórios, assim como o comando ls no Linux. Lembra que eu disse a vocês que quando cai questão de Linux é exatamente em cima das características básicas que nós vimos e da questão dos comandos do shell? Olha aí. Então, esse comando ls é exatamente para listar, assim, diretórios e subdiretórios, tá? Conteúdo de um diretório, subdiretórios. E também, ó, é igual ao dir. Perfeito? Então, aqui, a nossa assertiva está corretíssima. Por favor, gente, se você pegar um edital que tem Linux,
Por mais chato que seja, por mais, né, tedioso que possa parecer, pensa no teu contra-cheque e estuda os comandos do Shell, tá certo? Amor de Deus, estuda esses comandos do Shell, porque é questãozinha certa da sua prova. E olha como é simples, não tem grandes mistérios, mas realmente tem que ter feito aí a memorização, tá? Tem como você nem chutar. LS faz o quê? Não sei. Não tem como chutar. Ou estudou o comando ou estudou. Perfeito? Considerando aspectos gerais da informática, julgue os itens subsequentes. Distintamente do que ocorre na plataforma Linux, em que há maior flexibilidade para a realização de controle do firewall, o uso de firewall pessoal nativo no Windows possibilita o bloqueio de entrada de pacotes oriundos da internet, mas não a saída de pacotes de dados de origem interna direcionada à internet. Então veja que é um texto muito bonito, mas para falar uma bobagem. O que é que está falando aqui? Aqui está dizendo que o Windows e o Linux, quer dizer, o Linux teria maior flexibilidade para controle de firewall, tá? Então, no Linux poderia tudo, tanto entrar quanto sair. Agora, no Windows, ele só controlaria a entrada, enquanto que a saída de pacotes de dados ele não controlaria. E eu não sei se vocês recordam, mas se pegar aí a nossa aulazinha de segurança, eu disse a vocês que o firewall controlava tráfego de dados. Vocês estão lembrados? Tráfego. Ele vai controlar o que entra e o que sai. Para só entrar o que é permitido, só sair o que for permitido. Então, ele controla tráfego de dados. Se liga disso, tá certo? Então, assim sendo, aqui a nossa assertiva está errada. E por quê? Porque da forma como está, ela alerta, ela afirma que no Windows você só controla a entrada, não controla a saída. E não, a gente controla fluxo, entrada e saída. Só entrar o que é permitido, só sair o que for permitido. Tá joia? Até aqui tudo bem? Próxima questão. Quanto ao sistema operacional Windows 7, aponte a alternativa correta, de acordo com as afirmativas abaixo. O conteúdo armazenado na área de transferência fica disponível mesmo quando o computador é reiniciado. Então, primeira coisa, correta. Ele só quer a correta, tá? Aí você lembra quando eu disse para você que a área de transferência é uma área temporária na memória RAM? Lembra dessa história? E lembra que a memória RAM é volátil? Tá lembrado? Então, ó, ali na área de transferência, os dados ficam, por exemplo, eu copiei um pedaço do arquivo, aí fica na área de transferência esperando eu pedir para colar. Mas fica lá só nesse processo, só nesse meio de campo, não vai ficar lá indefinidamente. Se eu desligo o computador, não está na memória RAM não é volátil, tchau. Perfeito? Reinicio, tchau. Então, aqui a assertiva está errada. Perfeito? Próxima questão. O painel de controle permite ao usuário utilizar funcionalidades básicas, como enviar e receber e-mail. Painel de controle é para isso? Painel de controle a gente estudou, né? É para quê? Para configurar a sua máquina, lembra? Então, tem os softwares necessários para a configuração da máquina. Ele não vai fazer envio e recebimento de e-mails. No menu Propriedades do disco local C, é possível ter acesso às informações de espaço usado e disponível no HD. Estão lembrados da propriedade? Então, quando eu estou lá no meu Windows Explorer e eu coloco lá, ó, propriedades da unidade de disco, eu tenho acesso ao espaço que está livre e o espaço que está ocupado. Se ligaram disso? Tá tranquilo? Perfeito? Então, o correto é somente o 3. Resposta, letra C. Ok? Até aqui tudo bem? Posso passar? Próxima questão. No que se refere à organização e ao gerenciamento de informações, pastas e arquivos em computadores, julgue os itens seguintes. A cópia de segurança de pastas e arquivos, também denominada backup, eu fico tão doente quando eu pego essas coisas, ou como é que ela escreve. Mas a gente já tinha falado disso lá atrás, né? Abstraiamos. Deve ser feita com determinada periodicidade, em locais seguros, distinto do local em que os dados foram salvos originalmente, a fim de permitir a recuperação de dados salvos
em caso de perdas. É exatamente esse o conceito de backup, né? Lembrando que com determinada periodicidade, então veja que ele não disse nada assim, não definiu, não amarrou, né? Por quê? Porque cada empresa vai definir a periodicidade do seu backup, né? O ciclo e o período do seu backup. Então, lembrar que não existe aqui a obrigatoriedade, tá certo? Então, aqui a gente vai ter a definição por cada empresa. E lembrar também daquela boa prática que a gente falou na aula de backup, que a boa prática determina que nós devemos ter várias cópias e armazenadas em locais físicos distintos, né? Distintos, perfeito? Para quê? Para que você possa recuperá-los em caso de sinistro dos dados principais. Então, a assertiva está corretíssima, perfeito? Próxima questão. No que se refere à organização e ao gerenciamento de informações, pastas e arquivos em computadores, julga os itens seguintes. A pasta Arquivo de Programas do ambiente Windows é o espaço em que são armazenados os programas instalados de fábrica. Sendo esse espaço destinado exclusivamente para o armazenamento desses programas. É verdade? Lá em Arquivo de Programa, você vai ter o quê? Você vai ter os programas instalados na sua máquina, não é? Esse arquivo de programa é o diretório padrão para colocar os arquivos instalados, os programas instalados naquela máquina. Tanto os que veio de fábrica, tanto os que podem ter sido instalados lá nativamente, alguns, como os que você instalou separadamente, seus aplicativos, tá? Não existe a obrigatoriedade de que seja exclusivamente dos instalados na fábrica, perfeito? Até aqui tudo bem? Então, por isso, a sua assertiva está errada. Tranquilo? Estão vendo que não tem grandes mistérios, né? Dá para desenrolar depois desse curso, não dá? Dá para bombar, fechar a prova, tá? Não quero menos do que fechar. No que se refere à organização e ao gerenciamento de informações, pastas e arquivos, julgue os itens seguintes. Por meio da opção de compartilhamento, os arquivos e pastas armazenados no Drive C de uma máquina podem ser acessados remotamente, mesmo com o computador desligado. Isso é verdade? Com o computador desligado? Que negócio ninja danado é esse? Né? Isso existe? Então, o compartilhamento é para quê? Para compartilhar com outros usuários da rede, né? Então, aqui, através desse recurso, você vai definir aquele trio da rede, usuário sem permissão, quem também poderia ter acesso a esses arquivos, mas desde que, obviamente, a sua máquina esteja ligada, perfeito? A máquina desligada, aí é pegar pesado, tá bom? Então, essa assertiva está errada, ok? Próxima questão. A respeito de conceitos básicos relacionados à informática e dos modos de utilização das tecnologias de informação, julga os itens que se seguem. Os mainframes, computadores com alta capacidade de armazenamento de dados, têm baixa capacidade de memória, não sendo indicados para o acesso simultâneo de diversos usuários. Ora, nós vimos isso também. O que era o mainframe? O mainframe era aquele computadorzão, lembra? Que centralizava os dados, não era assim? Enquanto você tinha ligado a esse mainframe, os computadores burros, clientes burros, terminais burros, lembra? Que a gente até falou, cuidado, que se aparecer essa expressão em prova, terminal burro, cliente burro, estação burra, não é sacanagem não, não é piada não, é sério. Por quê? Porque essas máquinas não processavam, não era? Elas só serviam de comunicação entre o mainframe e o usuário. Estão lembrados da história? Aí, resultado, esse mainframe fazendo tudo isso, você acha que ele ia ter pouca memória e ele não podia ser acessado simultaneamente por diversos usuários? Você acha? Claro que não, né? Uma das coisas que precisava era exatamente ser acessado simultaneamente por vários usuários, se estava todo mundo conectado nele, não é? Então, por isso, de cara, você já sabe que a sua assertiva está errada. Perfeito? Até aqui tudo bem? Vocês observaram que a gente viu tudo isso no nosso curso? Notaram? Todas as questões até agora nós vimos? Olha só. Show de bola. Vamos embora.
A respeito de conceitos básicos relacionados à informática e dos modos de utilização das tecnologias de informação, julgo os itens que se seguem. A memória RAM permite apenas a leitura de dados. Deixa eu achar aqui que eu me perdi na minha própria lista. A memória RAM permite apenas a leitura de dados, pois é gravada pelo fabricante, não podendo ser alterada. Isso é verdade? Isso é a memória RAM? Não, né? Quem é que é? Quem é que é gravada pelo fabricante, o usuário não pode alterar? É a memória ROM, que é a memória somente de leitura. Lembra dessa história? A memória que traz o quê? As instruções para a inicialização da máquina, tá? Então, essa é a memória ROM e não a memória RAM. Por isso, a nossa assertiva está também errada. A memória RAM, pelo que nós vimos, é exatamente aquela que vai ficar conversando, entre aspas, aí com o processador, né? Guardar os dados que vão ser processados. Estão lembrados? Posso passar? Show de bola. Próxima questão. Na montagem de uma rede local para interligar um grupo de 4 computadores, é utilizado cabeamento estruturado padrão CAT5. CAT5. CAT5 era o que nós vimos? Categoria 5. Tá lembrado? Que tipo de cabo era esse? Par trançado. Estão lembrados? Tranquilo até aqui? O elemento de rede usado para interligar esses computadores chama-se comutador. E o cabo usado para interligar o computador com o computador chama-se cabo fim a fim. O conector usado na montagem desse cabo quer dizer, ele fala, blá, 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 blá. O que é que eu disse a vocês durante o curso? Palavra-chave, palavra-chave, palavra-chave. Não foi assim? Qual a palavra-chave aqui? CAT5. CAT5 é o quê? Categoria 5. Categoria 5 é o quê? Par trançado. Qual é o conector do par trançado? Conector do par trançado é o RJ45. Prio. Matei a questão, tá? Então, o conector do par trançado é o RJ45. Joia? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Posso passar? Então, ó, insisto. O que é que a gente tem aqui? Palavra-chave, palavra-chave, palavra-chave. Pegou a questão, já vai trabalhando suas palavrazinhas chaves. E matava, precisava nem ler o resto. Era só vir aqui e marcar RJ45. Questão grau, questão boa. Estava lá em Delegado de São Paulo. Eu tive um bocado de aluno, ou melhor, desculpa, ele não era aluno, tá? Na verdade, eles 3 não tinham sido alunos, mas depois me procuraram para ajudar recurso. Por quê? Porque eles precisavam de mais 2 questões para sair do ponto de corte, né? Do ponto de corte, não, desculpa, para elevar a média para ir para brigar, né? Para ficar dentro da briga. E queriam ver se conseguiam anular alguma de informática. E uma das que eles queriam alegar que não tinha comutador no assunto e blá, 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 era essa, tá? Tudo bem, realmente não tinha lá no edital, mas era palavra-chave. Então, aqui, se você tivesse estudado um pouquinho, você ia fazer essa associação, tá bom? E, infelizmente, nesse aspecto, eu não consegui ajudá-los. Na verdade, a gente fez um recurso, como quem pede para Deus, porque recurso não paga, né? A pessoa vai lá e faz. Mas sem muito fundamento, né? Fez porque eles queriam e aí a gente vai lá e faz. Mas não tinha muito fundamento não, tá bom? Aqui era trabalhar a palavra-chave mesmo. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Próxima questão. A respeito de conceitos básicos relacionados à informática e dos modos de utilização das tecnologias de informação, julgo os itens que se seguem. Os conectores padrão do tipo RJ45 são utilizados para conectar as placas de redes dos computadores aos cabos de redes locais. Pode ser, não pode? O conector está na ponta de quê? Do cabo. O cabo vai ligar em quê? Vai encaixar onde? Na placa de rede. Lembra que a gente falou tudo isso? E a rede local é a LAN. A LAN é a rede de curta distância, né? E o RJ45 é do par trançado, que atinge até 100 metros. Lembra disso? Capturou a mensagem? Agora, se ele dissesse aqui das redes de longa distância, aí podia ser RJ45?
Agora não podia mais. Por quê? Porque já não era mais patrançado. Porque o patrançado chega até 100 metros. Então, ele só pode interligar quem? A rede local. A rede de curta distância. E esse conector está na ponta de que cabo? Do par trançado. Par trançado atinge até 100 metros. Pode ser usado na rede local? Pode. E o conector faz o quê? Encaixa o cabo na placa de rede. Vimos tudo isso, não vimos? Oh, que felicidade. Então, esse aqui foi delegado de Alagoas. E foi muito legal. Eu tive algumas turmas presenciais, inclusive, né? A gente foi também lá em Alagoas dar uns aulões e tal. E eu achei super legal a repercussão depois. Porque a gente ensinou exatamente essa brincadeira de palavra-chave. Palavra-chave, palavra-chave, palavra-chave. Então, a palavra-chave daqui era o quê? Rede local. Para você se ligar que rede local era curta distância. Então, o par trançado, RJ45, é do par trançado. E o par trançado só pode até 100 metros. Lembra que a gente falou disso? Então, a nossa assertiva está correta. Perfeito? Então, a brincadeira com vocês é essa. Palavra-chave, 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 palavra-chave. Não tem como fugir disso, tá? E é super gostoso, depois que a gente ensina você a separar essas palavras-chave, ver você desenrolando a questão com facilidade, tá? Próxima questão. O uso da informação por meio de infraestruturas computacionais, apoiadas por redes de computadores de alta velocidade, revolucionou o cenário das tecnologias da informação. A realização diária de muitas atividades depende cada vez mais das tecnologias da informação. Tendo essas informações como referência inicial, julgue os itens a seguir. O protocolo SMTP é utilizado na configuração do serviço de uma conta de e-mail para recebimento de mensagens pela internet, por meio do protocolo TCP/IP. Isso é verdade? Vamos começar? Palavra-chave: SMTP. SMTP é usado para quê? E-mail, não é? Só que ele é usado para quê? Levar, enviar as mensagens da máquina do usuário para o servidor de e-mail. Lembra dessa história? Capturaram? Então, ó, SMTP era para levar, enviar a mensagem da máquina do usuário para o servidor de e-mail. Concordam? Lembra que nós vimos isso lá atrás? E o POP e o IMAP eram responsáveis por trazer, descarregar as mensagens da máquina do usuário ou do servidor de e-mail para a máquina do usuário, não era? O POP trazia fisicamente, lia na máquina do usuário, o IMAP trazia apenas a cópia. Estão lembrados disso? Então, aqui na questão, quando a gente tem recebimento, pronto, palavra-chave, já morreu. Porque não recebe. Quem recebe, quem descarrega, quem traz é o POP e o IMAP. O SMTP vai levar, enviar as mensagens da máquina do usuário para o servidor de e-mail. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Então, já sabemos que essa nossa assertiva está errada. Além do que, não seria através do protocolo TCP/IP, sim da família de protocolos TCP/IP, né? Perfeito? Próxima questão. Com relação a programas de navegação e conceitos básicos de internet, julgue os próximos itens. A barra de endereço de um navegador é o local em que se digita o endereço de IP do servidor que armazena a página que se deseja acessar. A gente viu que pode digitar o endereço IP. Não pode, caso você saiba, né? Pode. Mas o normal é a gente digitar o quê? O nome ou domínio. Não é assim? E esse nome ou domínio vai mapear o endereço IP. Quem fazia isso era o nosso amigo DNS, né? E por que isso? Porque é muito mais fácil memorizar o nome do que memorizar o endereço IP. Perfeito? Joia? Então, não é um local onde a gente digita o endereço IP. Normalmente, a gente digita quem? O nome ou domínio. Agora, se aí na questão dissesse pode digitar o endereço IP, aí agora estava certo. Poder, pode, mas não é o usual. Perfeito? Então, aqui a nossa assertiva também está errada.
Próxima questão. Com relação a programas de navegação e conceitos básicos de internet, julgue os próximos itens. No Internet Explorer IE, por meio da opção Histórico, obtém-se o registro dos acessos já realizados pelo usuário do IE durante determinado período de tempo. Perfeito, foi isso que nós vimos, né? É exatamente o conceito de histórico, lembra? Então, aqui no histórico, a gente guarda as últimas páginas visitadas. Lembrando que o padrão é guardado os últimos 20 dias, tá lembrado? Eu até mostrei a vocês, quando a gente estudou internet, opções de internet lá dentro do painel de controle. Estão lembrados? Então, ó, aqui o padrão é 20 dias. Se você quiser, você também altera. Mas o padrão 20 dias, ok? Até aqui tudo bem? Próxima questão. Com relação a programas de navegação e conceitos básicos de internet, julgue os próximos itens. O navegador deve ser instalado na máquina do usuário, para que os serviços disponíveis na internet sejam acessados remotamente. Correto? O navegador é o browser, né? O programinha utilizado para visualizar as páginas, não é assim? Então, ó, o que é que vai acontecer? A gente aqui vai poder, neste caso, tá? Instalar, quer dizer, nesse caso poder não. Nesse caso, a gente instala o navegador na máquina do usuário ou instala Pronto, fugiu a palavra. No servidor. Instala o navegador aonde? Na máquina do usuário. Então, o Internet Explorer, o Google Chrome, o Firefox, ou seja lá qual for, a gente instala na máquina do usuário. E, através dele, a gente acessa as páginas que estão armazenadas em outros servidores. Perfeito? Então, por isso, a assertiva está corretíssima. Show de bola, né? Próxima questão. Com relação a programas de navegação e conceitos básicos de internet, julgue os próximos itens. Cookie é um vírus. Preciso ler o resto? Parou aí, né? Cookie lembra que eu falei? Cookie era o programazinho armazenado na máquina do usuário. Para quê? Para facilitar os próximos acessos àquele site. Lembra? Só guardava informações autorizadas. Estão lembrados dessa história? E além de só guardar informações autorizadas, ele também ia ter aqui a questão de facilitar, né? Ter o foco de facilitar os próximos acessos. Essa era a ideia. E também que guardava só os acessos a um determinado site, né? Não fica bagunçando por aí, tá joia? Ou seja, guardando informações não autorizadas. Então, cookie não era vírus. Já matou por aqui, tá? Observe que mais uma vez a gente está trabalhando o quê? Palavra-chave, 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 palavra-chave. Perfeito? Então, nossa assertiva está errada. Próxima questão. Sobre segurança da informação, analise as afirmativas as seguintes e aponte a alternativa correta. Veja que ele está querendo a correta. Perfeito? Firewall é um dispositivo que filtra a entrada e saída de pacotes na rede. Correto, né? Já falamos sobre isso hoje, não foi? Fluxo de dados, entrada e saída. Só entrar o que é permitido, só sair o que for permitido. Cavalo de Troia é um tipo de antivírus. Já fechou aqui, né? Cavalo de Troia era um ataque. Tá lembrado? Vimos lá atrás. Cookies são vírus. Eita, de novo. Então, já matamos aqui. Quem é que está correto? Apenas a 1. Seria a resposta letra D. Ok? Até aqui tudo bem? Próxima questão. Considerando aspectos gerais da informática, julgue os itens subsequentes. São vantagens do uso de cloud storage, ou seja, armazenamento na nuvem, né? Em comparação com as formas tradicionais de uso de infraestruturas de tecnologia da informação. E comunicação, independentemente da disponibilidade de acesso à internet, a manutenção sobre quaisquer circunstâncias do sigilo e a preservação de dados pela nuvem. Então, ó, as vantagens, ele quer saber a vantagem, tá certo? Então, do armazenamento em nuvem em comparação com as formas tradicionais. Então, as vantagens são o uso de infraestruturas de tecnologia de informação e comunicação, independente de disponibilidade de acesso à internet. Já caiu aí.
é independente de acesso à internet? Lembra que o armazenamento nas nuvens era exatamente a disponibilização na rede, na internet, não é? Então, não é independente de disponibilizar na internet. Então, já aqui a gente tem essa assertiva errada. Perfeito? Próxima questão. Quando o Microsoft Word 2010 analisa as afirmativas abaixo e responde a alternativa correta, que é correta de novo, tá? Que corresponde à aplicação ao mesmo tempo dos efeitos itálico, negrito, usados para formatar a frase. Então, essa questão a gente vai ter que tirar, né? Por quê? Porque era para aqui aparecer os efeitos. E quando... Desculpa. E quando a questão foi formatada aí para o slide, ela tirou o efeito de negrito e de itálico, tá certo? Então, por isso, a gente não tem condições de fazer. Vamos anular essa questãozinha, mas na sua lista ela está disponibilizada corretamente. Então, lá na lista você vai ver que a resposta dela seria a nossa letra A. Na letra A, exibe com o negrito e o itálico que ele solicitou. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima questão, tá? Então, na próxima questão, nós temos o formato ODT. Só um minutinho. O formato ODT, ele é utilizado em plataformas de edição de textos do BR-Office. É nativamente adotado na plataforma de edição de textos do Windows, tá? Então, olha só. Ele primeiro afirma que o ODT é de edição de texto do BR-Office. Aqui está certo. Aí depois ele diz que é nativamente também utilizado pelo Windows. É nativamente usado pelo Windows? Não. Perfeito? Então aqui nossa assertiva está errada, ok? Próxima questão. A figura a seguir foi extraída do Word 2010, a partir de sua configuração padrão. E apresenta o grupo ilustrações. Lembra lá de ilustrações? Aí ele vai perguntar, em que guia está ilustrações? Lembra que eu disse que tinha que memorizar a guia? Então, lembre-se que ilustrações está aqui, ó, na guia inserir ilustrações. Perfeito? Então, resposta, letra E. Próxima questão. Ao aplicarmos a seguinte fórmula, igual à média da soma de A1 até A3, soma de A1 até A2 e soma de A2 até A3, numa planilha Microsoft Excel 2010 e informar respectivamente os valores 3, 6 e 9 para as células A1, A2 e A3. Qual será o resultado final? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte com vocês, tá? Eu estava dando uma puxadinha porque a gente tem mais duas questões de Excel, eu ia tentar terminar nesse bloco. Mas o meu tempo está muito estouradinho, então a gente vai nem conseguir se despedir direito. Então eu vou encerrar esse bloco, a gente volta no próximo bloco, e o próximo bloco vai ter 10 minutos, mais ou menos. Mas fica melhor, porque a gente trabalha melhor o assunto, tá bom? Então a gente para aqui o terceiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta com o quarto bloco. Tchauzinho, gente.